paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. E a lição de hoje traz um tema tão importante, uma oração especial, a oração sacerdotal de Jesus. Como nós precisamos aprender a respeito dessa oração? Vamos analisar especialmente o capítulo 17 do Evangelho de João, entendendo a riqueza desse texto. Esse texto foi escrito pelo pastor Marcos Tedesco. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí, por favor, o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar Jesus, falar ainda mais da palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, nota 10, coloca aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a melhorar ainda mais as tuas ministrações. No Facilita você encontra o esboço dessa aula e também os slides das minhas ministrações para você utilizar na tua igreja. A aula de hoje é muito especial. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa, então vamos juntos. Vamos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, a oração sacerdotal de Jesus. É muito importante voltarmos o nosso olhar agora para o Evangelho de João, especialmente o capítulo 17. O Evangelho de João, ele é um evangelho particular. Ele é diferente dos demais evangelhos que nós temos no Novo Testamento. A sua diferença se dá exatamente porque esse evangelho é escrito no final do primeiro século, para combater uma heresia que existia naquele tempo, conhecida como gnosticismo. João, quando escreve esse evangelho, já está idoso. E a perspectiva que ele apresenta sobre Jesus é diferente dos evangelhos sinóticos. Ele procura demonstrar um Jesus mais pessoal. No seu evangelho, nós encontramos uma seção dedicada de 7 milagres que não achamos nos demais evangelhos. Também no seu evangelho, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, detalhada, com as palavras que Cristo fez, apresentando a sua intercessão pelos discípulos por si mesmo. E hoje o nosso objetivo é aprender isso com vocês, em nome do Senhor Jesus. É claro, gente boa, que para a gente iniciar a nossa ministração, a gente precisa ter algumas bases bíblicas. E a primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está na nossa lição. É o texto do dia que está em João, capítulo 17, versículo 6, e diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Que coisa linda que nós temos aqui. Temos também a síntese que precisa ser apresentada em sala de aula. E a síntese diz o seguinte: a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Vamos entender isso nessa perspectiva de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, gente boa, como já adiantei para você, está no capítulo 17 do Evangelho de João, nos seguintes endereços: capítulo 17, versículo 1 ao 4, depois versículo 9 ao 11, depois versículo 17 a 19 e depois versículos 22 e 23. Faça essa leitura com os teus alunos pausadamente. Se possível, leia o capítulo inteiro, vai te ajudar muito nessa ministração. Hoje nós vamos olhar para essa oração sacerdotal de Jesus. Como essa oração é preciosa. Oscar Cullmann, escrevendo num texto, Orações no Novo Testamento, ele faz questão de descrever e detalhar as orações que encontramos no Evangelho de João, as orações joaninas. Como esse texto é rico. Olhando para o Evangelho de João, nós aprendemos também que Jesus realiza diversas orações em todo o Evangelho. Como, no capítulo 4 do Evangelho de João, ensina os discípulos a adorarem a Deus e orarem em espírito e em verdade. O próprio texto de João já relata isso para a gente.
O Evangelho de João também é visto como o Evangelho da oração. João também apresenta a oração de Jesus em seu discurso de despedida, antes de ir para o Calvário. Você percebe isso sendo apresentado no seu texto. João também descreve a importância de termos o espírito de intercessão, de sermos verdadeiros adoradores e, ao mesmo tempo, intercessores em Cristo, buscando a presença de Deus e o melhor para a igreja. No seu evangelho, nós também entendemos sobre as respostas de oração que Cristo mesmo faz questão de apresentar para os seus discípulos, assim como a oração sacerdotal de Jesus. Oscar Cullmann detalha isso no seu texto. O seu texto traz o seguinte título: Orações no Novo Testamento, apresentando até mesmo as orações paulinas, as orações nos evangelhos sinóticos e aqui no Evangelho de João. Por que quero detalhar isso para você? Porque quando a gente olha para o Evangelho de João, nós encontramos diversas orações. O espírito de oração está no texto de João. E especialmente o capítulo 17 fala de uma oração principal em todo o Novo Testamento. A oração sacerdotal de Jesus, quando Cristo intercede por nós. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É chegada a hora. Quando você observa o texto bíblico, e especialmente nesse primeiro ponto, voltando o nosso olhar para o capítulo 17, olhando para o texto de João, você percebe então que esse texto fala muito sobre oração. E agora, nesse momento, nesse primeiro ponto da nossa lição, nós estamos falando de um período antes de Cristo ser levado, preso, para ser julgado pelos sacerdotes. Agora, nós precisamos ter isso em mente, até mesmo para apresentar aos nossos alunos. Apresentar a riqueza do texto bíblico, as verdades da palavra de Deus sobre a oração. O primeiro subtópico da nossa lição, aqui do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: em fervente oração. Nesse primeiro subtópico, nós estamos olhando exatamente para as atitudes de Jesus. Jesus preparando seus discípulos, preparando o coração da sua igreja, se organizando também para a ida ao Calvário. Como o Calvário faz parte do ministério de Jesus. E olhando para o Calvário, também entendemos a riqueza da oração. Como a oração sacerdotal de Jesus é profunda. O A.D. Carson, escrevendo um comentário sobre o Evangelho de João, ele faz questão de detalhar que no capítulo 17, Jesus se dedica em oração. Quando nós observamos para o capítulo 17, versículo 1 ao 4, nós descobrimos uma grande verdade. Nós descobrimos que Jesus ora por sua glorificação. O Cristo da glória é um intercessor. Em diversas passagens nos evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, nós encontramos Jesus dizendo aos discípulos que a sua hora ainda não tinha chegado, que ainda não era o momento de ir ao Calvário. Agora, quando nós olhamos exatamente para João, capítulo 17, do versículo 1 ao 4, se possível, leia os 5 também, você descobre muito bem que ele começa a interceder por sua glorificação. E a sua glorificação é apresentada no Calvário, o plano de Deus. Agora ele faz questão de dizer que a sua hora chegou, que o momento era aquele, o momento de resgatar você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, glória a Deus, o momento de me resgatar. Ele está orando, intercedendo por esse projeto de Deus. É muito importante ler esse texto com os teus alunos. Você descobre muito bem, lendo esses versículos, do 1 ao 5, especialmente do capítulo 17, que Jesus fala sobre a sua glória. Ele fala exatamente sobre o momento da glorificação no Calvário. A ideia de glorificação é a ideia de ser levantado por Deus, de ser honrado por Deus. Observe, Cristo está intercedendo rumo ao Calvário, em fervente oração. Marcos Tedesco faz questão de dizer na nossa lição que a oração sacerdotal de Jesus é um marco do seu ministério. É um marco também da nossa salvação. Ele intercede por nós. Quando você olha para o texto bíblico, especialmente do capítulo 17, versículo 1 ao 5, você percebe que a glorificação aponta para o Calvário. A salvação está ali. Cristo está
preparado para subir ao Calvário, ao Gólgota, para resgatar você. Quando você olha para o versículo 1, Cristo glorifica ao Pai, ele honra a Deus pelo projeto, o plano da salvação. Exatamente nesse capítulo 17, versículo 1, ele está focado rumo ao Gólgota, rumo ao plano de Deus. Quando você lê o versículo 2 do capítulo 17, o Filho, o Cristo, ele apresenta a sua glória em Deus, a sua glorificação no Senhor. Ele exalta a Deus pelo plano da glória, pelo plano eterno que foi estabelecido antes da fundação do mundo, como o próprio apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E quando nós lemos versículo 4 e 5 deste capítulo 17, percebemos que Cristo glorificou o Pai na terra, em tudo, exaltando a Deus, seguindo o plano, o projeto eterno da salvação. Como esse texto é lindo. Como nós precisamos aprender sobre isso. Cristo nos ensina a colocar todos os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas súplicas em Deus. Pergunto a você, gente boa, você tem feito isso? Você tem colocado o teu coração em Deus? Como nós precisamos colocar o nosso coração no altar de Jesus, diante da presença do Senhor. Jesus está colocando as suas orações no altar, e o altar que Cristo está colocando é o Calvário. Ele está intercedendo por sua glorificação, ele está intercedendo por sua morte, ele está intercedendo pelo seu resgate. Como essa oração é linda! O Oscar Cullmann faz questão de detalhar esse texto. Como é bom interceder e como é bom aprender com Jesus sobre a importância da intercessão. A mensagem da cruz. Nesse segundo subtópico, você descobre muito bem, no capítulo 17, versículo 1, que Cristo faz questão de dizer, como já analisamos, que era chegada a sua hora. O momento de subir ao Calvário. O momento do plano eterno de Deus. João também diz, lá no capítulo 3, versículo 16, que era o exato momento do plano de Deus ser estabelecido, em amor, em salvação e resgate através do Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que esse Deus vivo, todo-poderoso, que não pode ser separado do Filho e ao mesmo tempo é unido com Cristo, está estabelecendo esse plano em Deus. É claro que na nossa visão teológica sobre a Trindade, Deus age em Trindade, de forma trina, agindo em nosso resgate. E essa oração é o plano eterno de Deus sendo estabelecido. E quando nós lemos exatamente esse texto, fica claro também que Cristo está intercedendo ao Pai para retornar ao Pai, para compartilhar exatamente a sua glória, como antes na criação do mundo. Quando você observa o próprio texto de João, você percebe no capítulo 1, versículo 3 e 4, que tudo foi feito por causa de Cristo. Em Cristo são estabelecidas todas as coisas desse mundo que estão vivas. Quando você lê João 1,14, esse verbo, Cristo eterno, em glória, Deus vivo, se faz carne e habita entre nós. E agora ele está intercedendo diante de Deus, próximo ao Calvário. O Calvário está logo ali e ele intercede por esse momento. O momento do plano e do reencontro na glória. Como isso é rico diante da palavra. Eu espero que está deixando isso claro para você, para que você apresente isso em sala de aula para os teus alunos. Vamos então, gente boa, para o nosso terceiro subtópico, analisando esse texto de João, que traz para a gente uma riqueza teológica tão linda. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Para a glória de Deus. Jesus ora mediante a glória de Deus. A sua intercessão é por você. A sua intercessão é pelo plano de Deus. A sua intercessão é uma intercessão que aponta para a glória eterna do Pai. E isso é lindo dentro da palavra. E esse terceiro subtópico demonstra isso para a gente. Quando nós lemos João capítulo 20, você descobre muito bem que Cristo é glorificado. Ao mesmo tempo que ele ressuscita, ele não deixa o seu corpo para trás. E aqui nós entendemos à luz da palavra que quando ele assunta aos céus, após esse momento de intercessão, ele retorna para Deus. E João deixa claro isso para a gente. Quando ele escreve o seu texto,
Ele está combatendo uma heresia que existia, conhecida como gnosticismo. O gnosticismo, naquela época, no primeiro século, defendia que Cristo não era Deus. E esse tipo de teologia estava se infiltrando dentro da igreja. O gnosticismo defendia que as pessoas deveriam obter a salvação pelo conhecimento, pelo estudo e pela palavra. O que João faz quando escreve esse evangelho? Já no capítulo 1, ele faz questão de dizer que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, falando da soberania divina de Cristo. E ao mesmo tempo, essa palavra habitou entre nós, e essa palavra é o Cristo. João aponta para Jesus. E Jesus, em sua glorificação, intercede pelo Calvário. E em sua glória, ele sabe muito bem do plano eterno de Deus. O profeta Isaías, olhando para frente, quando Deus dá a visão exatamente do Calvário, ele olha para frente 800 anos antes de acontecer. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Deus conhece todas as coisas antes mesmo de acontecer, e Cristo está orando. E a sua glória é linda e eterna. E o que Deus preparou para os seus servos em glorificação é maravilhoso. João capítulo 14, você descobre que João registra o que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. E se eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Como a palavra é linda, como esse texto de João é lindo. É aquilo que o Oscar Cullmann faz questão de dizer. O texto de João é um texto que fala sobre a oração. O Evangelho de João aponta para os joelhos, aponta exatamente para o Calvário, para o plano de Deus em intercessão pela humanidade. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, ô Nota 10. Vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Santifica-os na verdade. Esse é o nosso segundo ponto da lição. Agora nós vamos olhar exatamente para o capítulo 17 de João, versículos 6 ao 19. Gente boa, folhe esses versículos com os teus alunos, leia esse texto em sala de aula, isso vai te ajudar muito na tua ministração com essa base bíblica. Jesus agora intercede por seus discípulos, ele ora pelos seus, ele ora por sua igreja. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A tua palavra é a verdade. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 2 da nossa lição. Olhando para o texto de João, capítulo 17, você descobre muito bem que Jesus fundamenta a sua oração na palavra. Como a palavra de Deus se torna a grande verdade para nós, porque ela fala do Cristo. Nós cristãos assembleanos pentecostais acreditamos verdadeiramente na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é a nossa bússola. Nós ensinamos, professamos e defendemos, como está escrito na declaração de fé da Assembleia de Deus, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. Algumas teologias liberais fazem questão de dizer que a Bíblia não é, que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, em algumas porções dela nós achamos Deus falando e outras porções não. Cuidado com isso. Isso não é aquilo que nós ensinamos. Quando você olha para a oração de Jesus, você descobre muito bem que Jesus fundamenta a sua oração na palavra, e a palavra de Deus é a verdade. E o fundamento da oração de Jesus, capítulo 17, está no versículo 1 ao 5. Agora, quando você observa do capítulo 17, versículos 6 ao 19, em cada versículo ele passa a interceder pelos seus discípulos, para que os seus discípulos tenham fundamento na verdade que está em Deus. Observe o versículo 6, por exemplo. Jesus ora ao Pai e intercede por aqueles que eram do Pai e o Pai lhes deu. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, está orando por você. Deus colocou essas pessoas nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Os discípulos estão nas mãos de Jesus. E Jesus ora intercedendo por seus discípulos, por sua igreja,
por você. Isaías 52:6 está escrito que por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Olha que lindo, Cristo está intercedendo pelos seus discípulos, pelo seu povo, por aqueles que eram seus, aqueles que foram dados no Calvário. Ele está intercedendo por você, gente boa, por você, igreja de Deus. E é interessante ler esse texto e olhar para o trabalho de Jesus, para a oração de Jesus. Quando você olha também para o versículo 7, é importante ler esse versículo do capítulo 17. Jesus ora pelos seus discípulos, descrevendo que os seus discípulos sabiam que tudo que Deus deu a Jesus vinha do Senhor, vinha do alto, vinha da providência de Deus. Como Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. E essa oração é profética, profunda e verdadeira. Avançando, vamos agora para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: que os livre do mal. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. É importante você olhar agora para João capítulo 17, versículo 9. Jesus pede ao Pai algo particular, que livre os seus discípulos do mal, da hora da tentação. Ele intercede por sua igreja. É importante olharmos para o texto com os nossos alunos. Leia esse texto em sala de aula. Jesus ora por aqueles que o Pai lhe destes, porque ele sabia que todos aqueles que o Pai lhe destes eram do Pai. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Isso fala também da soberania divina. Jacob Arminio faz questão de falar a respeito da soberania divina. Deus é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E ele também faz questão de ensinar sobre estarmos livres diante da graça para escolher, para servir, para adorar a Deus. A nossa liberdade é mediante a graça de Deus. E olhando para o versículo 9, você descobre que a oração de Jesus é uma oração de amor. Ele sabe das nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, sabe muito bem das nossas tendências pecaminosas, mas ele intercede ao Pai por nós. Cristo comprou você. Ele sabe dos teus erros, das tuas fraquezas, das tuas falhas, das tuas dificuldades, mas mesmo assim, ele intercedeu por você. Ele te amou primeiro. Ele olhou para você. E como é lindo olhar para a cruz, interceder e orar e observar o projeto de Deus para com as nossas vidas. Analisando ainda mais esse texto, observe agora o versículo 10 do capítulo 17 de João. Jesus ora ao Pai, porque esses discípulos pertenciam ao Pai, e esses discípulos foram dados por Jesus. Avançando, analisando aí o capítulo 17 de João, versículo 11 agora até o 16, você percebe que Jesus começa a interceder ainda mais pelos discípulos, de forma específica. O Carson destaca que Jesus intercede ao Pai para que os seus discípulos fossem protegidos. Jesus ora por você, intercede ao Pai para que a proteção dos céus esteja também sobre as tuas vidas e sobre a vida da sua igreja. Capítulo 17, versículo 17 ao 19. Jesus ora ao Pai para que os seus discípulos sejam santificados no Pai. Nós precisamos ser santificados, na verdade, da palavra de Deus. E a oração de Jesus é uma oração profunda. A oração de Jesus é uma oração verdadeira. E a sua intercessão é uma intercessão em santidade por nós, diante das nossas fraquezas. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Para que todos sejam um. Esse é o nosso terceiro subtópico aqui do segundo ponto da nossa lição. A oração sacerdotal de Jesus, além de ser uma oração de santificação, firmada na verdade, que é a revelação da palavra de Deus, é uma oração que também fala de uma koinonia, de uma comunhão, de uma unificação. Observe muito bem, quando nós estudamos a doutrina da igreja, a eclesiologia, nós descobrimos que a igreja, ela, ao mesmo tempo, é uma igreja visível, ela é uma igreja militante, ela é uma igreja dividida em denominações. Quando nós olhamos para o lado espiritual, nós entendemos que a igreja também é invisível. Sendo invisível,
Todos aqueles que fazem parte de uma denominação ligados em Jesus fazem parte dessa igreja invisível. A invisível é una, não é dividida por placa denominacional. A invisível, ao invés de ser militante, ela é triunfante, ela é vencedora. A invisível, ela é adornada por Deus, está preparada para a glória. Por isso que é importante olharmos para isso. Cristo agora está intercedendo por sua igreja, para que a sua igreja, então, se torne uma. Quando você analisa aí o capítulo 17, observando exatamente as riquezas desse texto, especialmente do versículo 16 ao 19, você descobre muito bem que Cristo está intercedendo ao Pai para que a verdade de Deus seja revelada. Quando nós estamos unidos em Jesus, em comunhão, crescemos, avançamos e adoramos a Deus. Cristo trabalha em oração como um verdadeiro sacerdote. É por isso que essa oração é conhecida como a intercessão, a oração sacerdotal de Jesus. Ele olha para a gente, ele olha para os discípulos, ele sabe da fraqueza dos discípulos, sabe das nossas dificuldades e ele ora agora por sua igreja, orando para que essa igreja se torne unida em graça, em amor, pelas verdades de Deus. Como isso é lindo. Jesus também ora, quando você analisa o versículo 20 ao 23, por aqueles que ainda crerão. E aqui entra a gente, aqui entra você, que creu em Jesus, depois de 2000 anos, e creu no poder dessa palavra. Ele fala das testemunhas, ele fala do evangelho alcançar você, e ele intercedeu por você. Então essa oração é uma oração poderosa, que alcança a gente. Analisando isso, vamos avançar agora, gente boa, para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Para que o mundo conheça que tu me enviastes. Esse é o nosso terceiro ponto. Cristo agora começa a orar pela sua igreja, pelos seus discípulos, pelo plano da salvação agora através da igreja. A igreja agora se tornando porta-voz da mensagem do Calvário. O primeiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto: odiados pelo mundo. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição, apresentado aí por Marcos Tedesco, descrevendo até mesmo qual é a visão do mundo sobre a igreja. A igreja é vista por esse mundo como algo atrasado, como algo defasado, porque esse mundo olha para a igreja não com o Espírito de Deus. Mas nós que olhamos para a palavra como igreja de Deus, conhecemos a verdade que vem dos céus, a verdade que vem do Cristo. A oração sacerdotal de Jesus é uma oração poderosa. Quando você lê capítulo 17, versículo 20 ao 23, ele ora e intercede por aqueles que ainda iriam crer, alcançando eu e você, nos alcançando em sua oração. Jesus também ora e intercede por seus discípulos no capítulo 17, versículo 24 ao 26, a fim de que os discípulos fossem aperfeiçoados nele, e quando o mundo olhasse para os discípulos, iriam conhecer que, olhando para a igreja, iam ver a verdade de Jesus. Quando o mundo olha para a igreja, percebe que Jesus é real, ele é verdadeiro, ele é santo. Apesar que o mundo nega a existência de Jesus, nega a existência de Deus, mas a mensagem do Calvário é anunciada por sua igreja, e essa oração é apresentada em Cristo. Essa oração é a oração sacerdotal de Jesus. Quando você lê João 17, 22, você percebe então que a natureza da unidade da igreja revela o Cristo, revela a verdade de Deus. Cristo intercede muito bem para essa natureza acontecer, para que os discípulos então demonstrem as suas verdades em suas atitudes. Como é lindo olhar para a oração sacerdotal de Cristo no Calvário. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico aqui do nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. E conhecerão o teu nome. Nesse segundo subtópico, você percebe que Jesus está orando pelos discípulos para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos discípulos. Observe muito bem a intercessão de Jesus no capítulo 17, versículo 24 ao 26.
Leia esse texto com os teus alunos. Jesus expressa a sua vontade ao Pai. Ele diz aquilo que ele quer. Ele aponta exatamente em seu desejo sacerdotal para a igreja. Para que a igreja, então, leve a mensagem das boas novas do reino adiante. Como isso é lindo. O Pai é justo, é verdadeiro. Cristo está intercedendo por nós antes de subir ao Gólgota. Observe que o capítulo 18 revela para a gente que Cristo vai ao Calvário e ele está antes do Calvário intercedendo por nós. Sobre as verdades de Deus, orando pela obra e pelo avanço da igreja, orando por você para que você, jovem, seja um instrumento na presença de Deus nessa geração, para impactar vidas com as tuas redes sociais, com aquilo que você possui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para fechar a aula de hoje, gente boa, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. E a obra continua. Cristo intercede muito bem e intercede de forma sacerdotal para que a sua igreja, os seus discípulos, leve o seu nome adiante. Quando você lê versículo 25 e 26 do capítulo 17, você percebe um resumo de toda a oração. Leia esse texto com os teus alunos. Você vai perceber que Cristo intercede pelo crescimento da sua igreja, para que as pessoas possam ser alcançadas pela sua mensagem, através da vida dos discípulos. Isso aqui é a oração sacerdotal, é a oração de Jesus diante do Calvário. Que você, gente boa, seja um instrumento de Deus a alcançar vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje. Se contribuir, comenta aí, tá? Eu quero saber. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Por favor, também, marca a gente no teu Instagram. Que Deus abençoe poderosamente. Tá aí o nosso endereço. Olha, como a gente está fazendo em todas as aulas, eu quero indicar para vocês alguns textos que tomei como base para a aula de hoje, para a nossa ministração. O primeiro texto que eu citei para vocês é o texto Oração no Novo Testamento, do Oscar Kuma. Esse material é espetacular para você que deseja estudar um pouco mais sobre a teologia da oração em todo o Novo Testamento. Isso vai te ajudar muito. Aqui nós encontramos as orações nos evangelhos, encontramos a oração no Evangelho de João, encontramos as orações paulinas e esse material vai te ajudar. De repente você tem e pode te ajudar. Utilizei ele para a construção da aula de hoje. Também estou utilizando e utilizei o comentário do A.D. Carson sobre o Evangelho de João. Esse material é espetacular para você que ama estudar a Palavra de Deus. A nossa próxima aula, gente boa, será a nossa lição de número 12. Já alertando você que o nosso segundo trimestre já está prontinho aí para você. Só você procurar no nosso canal, já vai estar disponível. E na nossa próxima lição, lição número 12, nós vamos tratar sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Vamos olhar exatamente sobre a importância dessa oração em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.